Tudo bom, queridos? Deus abençoe vocês. Sempre com saudade. Espero que estejam bem em casa. E antes da gente começar o nosso estudo, deixa eu te dizer algumas coisas. Primeiro é que os slides que eu estou apresentando, que eu estou usando, eu estou disponibilizando eles na descrição do nosso vídeo. Se você pegar o vídeo lá pelo YouTube e pegar a descrição do vídeo, onde o vídeo está sendo apresentado, você vai ver que ali tem o endereço de um drive virtual. Você seguindo esse drive virtual, todas as aulas em slide estão lá armazenadas para que você possa pegar, possa usar, possa estudar, possa seguir as passagens com mais tranquilidade. Segunda coisa é compartilhe o vídeo para outras pessoas, dê o like no vídeo. Fiquei sabendo que YouTube acaba sugerindo o vídeo para outras pessoas à medida que ele vai tendo uma certa procura, um certo interesse, também através dos likes. Então deixa um like também, não custa nada, de grátis, tá bom? E com isso a gente pode democratizar a leitura e o entendimento bíblico, porque esse que é o grande desafio numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade cristianizada. As pessoas terem os símbolos cristãos, terem as palavras cristãs, terem a compreensão, ou a compreensão não, mas terem o acesso ao nome Jesus, Deus, está na nossa sociedade, nos comerciais, em tantos movimentos, em tantas situações, sobretudo nesse tempo, inclusive, de política, mas as pessoas não terem compreensão de quem é esse Jesus, de quem é esse Deus e do que eles querem conosco. Por isso, texto bíblico, por isso a Bíblia precisa ser lida e precisa ser compreendida. Por quem? Por quem está na igreja, sim, sobretudo por quem está na igreja, e também por quem não está, ok? Então, compartilhe isso. A gente passa agora para a nossa aula. Deus abençoe. Então, estamos na nossa aula 15, e o título que eu dei a ela foi Buscar e Salvar o que se havia perdido. O nosso texto é Marcos, capítulo 2, de 13 a 17. E eu coloquei também o texto nos outros evangelhos que se refere ao mesmo episódio. Algumas mudanças, às vezes, da maneira como o escritor registra, nos ajuda a compor o cenário, a entender o quadro de uma maneira melhor, de uma maneira geral. Mas nós vamos ler Marcos, capítulo 2, de 13 a 17, que diz o seguinte: chamado de Levi. Na minha Bíblia está dessa maneira, o chamado de Levi. De novo Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. A gente vai entrar, a partir de agora, pelo menos esse estudo dessa semana e das próximas, talvez 2 semanas, nós vamos falar um pouco sobre esse contraste do evangelho e da religião. Pelo menos dessa religiosidade que se encontra ali no Israel por parte daqueles que ali estão naquele momento. Esse contraste é muito importante e ele existe ainda no nosso contexto, no nosso tempo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre religião e sobre o evangelho, sobre as diferenças de uma coisa e de outra. Já que o nosso povo é muito religioso, precisa compreender o que é o evangelho para não cair nos erros que a religião, de alguma forma, acaba nos levando. Ok? Então, antes da gente entrar na questão do texto, deixa eu fazer algumas afirmações sobre religião
para que você possa compreender o que eu quero dizer. E essas afirmações elas vão se seguir, elas vão ser importantes para as outras aulas também, sobretudo para os nossos outros encontros. E eu quero falar de uma maneira muito simples, de uma maneira muito clara. Por isso eu não vou trazer nenhum tipo de conceito sociológico ou conceito teológico. Vou falar de uma maneira muito clara sobre a tua relação ou a relação da religião dentro desse ambiente humano, dentro desse ambiente social, dentro do ambiente que nós vivemos, dentro da sociedade que nós vivemos. Então deixa eu dizer algumas coisas para você. A primeira delas é o seguinte: a religião é uma das forças mais potentes da sociedade. É uma das forças mais vigorosas da sociedade. Isso é muito interessante. A religião, ela tem força e tem mais força do que, por exemplo, a tua relação com a sua família. Os laços familiares, eles são importantes e os laços familiares, eles são fortes. Uma pessoa, você tem seus filhos, você tem pais, tem mães, então esses laços são importantes. A religião, ao longo da história da humanidade, ela teve mais força do que os laços sanguíneos, do que os laços familiares. Vou dar um exemplo simples disso. Uma pessoa, como a gente vê em tantas partes do mundo, ela pertence a uma religião, por exemplo, muçulmana. E aí, em algum momento, alguém da família ou dela vai e se converte para uma outra religião, uma religião cristã. O que acontece com eles, infelizmente, é uma espécie de ruptura. Uma espécie de ruptura. Quantas pessoas no mundo, hoje, pais já tiveram que deserdar filhos porque eles tomaram caminho por uma religião diferente da dos pais? A força e o poder da religião em construir esse tipo de resposta é muito intenso, é muito intenso. Por isso eu também quero te dizer que a religião ela vai direcionar a sua visão de mundo, a sua visão, a visão que você tem de você mesmo e a visão que você tem dos outros. A maneira como você vai considerar os outros, a maneira como você vai vê-los, enxergá-los, a questão da dignidade deles ou não, de você se sentir maior do que eles ou não, melhor do que eles ou não, tem a ver também com as lentes que nós recebemos das compreensões religiosas que nos chegam. A gente tem que ter um grande cuidado nessa caminhada. A nossa visão de mundo, a maneira como a gente enxerga as coisas, a maneira como a gente enxerga as pessoas, a maneira como a gente enxerga a nós mesmos, também tem a ver com esse espaço, esse ambiente que a religião pode nos dar ou não. E também a religião ela vai ditar, de alguma forma, a nossa relação com as coisas, nossa relação com as pessoas, nossa relação com o mundo. Eu vou tentar, em outros vídeos, dar exemplos mais práticos disso, a nossa maneira de viver. Quer ver uma coisa muito interessante? E pode parecer chocante para você, eu quero que não seja, espero que não seja, a maneira como nós nos vestimos, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, como gastamos o nosso dinheiro ou não, a maneira como nós votamos no nosso país, como nós votamos, como nós damos o nosso voto, a maneira como nós nos relacionamos com o sexo, com o nosso sexo, com a nossa sexualidade, tem a ver também com os caminhos que a religião vai produzindo, vai nos levando de um lugar para o outro. Então a religião, de fato, é algo muito específico, muito forte. Deixa eu trazer para você uma palavra, uma frase que me foi dita em 2004. Se eu não me engano, foi 2004. Então tem bastante tempo, né? Pelo menos aí uns 16 anos. Foi numa palestra sobre ética e pregação. Essa frase ela me marcou de uma maneira muito interessante já há 16 anos. Eu vi na palestra Ética na Pregação, pastor Eduardo Rosa Pedreira, que era professor do Seminário do Sul, Batista do Sul do Brasil,
na época, estava proferindo, vários pastores batistas e de outras denominações também estavam lá, e ele vai dizer, dentro do contexto, evidentemente, da palestra dele, o seguinte: guardadas as devidas proporções, na sociedade civil, um líder religioso, um pastor, é alguém que detém muito poder. Então, na sociedade civil, guardadas as devidas proporções, um líder religioso, um pastor, é alguém que detém muito poder. Ele vai dizer o seguinte: por que guardadas as devidas proporções? Porque um presidente da República, por exemplo, é alguém que detém poder, mas o poder dele é garantido pelas armas, pelo exército, por todas as forças que fazem cumprir a lei. Um professor na sala de aula, ele tem poder também, mas o poder dele também é dado pelas sanções que ele, como professor, pode aplicar e as questões ali em relação aos alunos. Então, o aluno precisa estar debaixo do crivo do professor por uma série de questões. No ambiente religioso, isso muda, porque o ambiente religioso, as pessoas se colocam de maneira voluntária, debaixo da orientação de alguém. Elas se colocam de maneira voluntária, crédula, debaixo do cuidado, da orientação, da direção, do direcionamento de alguém. Por isso, esse alguém que direciona essas pessoas é alguém que detém poder. É alguém que detém poder. Quando eu ouço alguém que me procura, seja um casal, seja um adolescente, um homem adulto, qualquer pessoa que me procura e quer, através das suas questões, das suas dúvidas, me perguntar algo e quer ouvir a minha resposta, de alguma forma essa pessoa está me dando poder. Está me dando poder. Na nossa sociedade, esse esquema que nós vivemos, social e religioso, isso não é diferente. Isso não é diferente. E se a gente está falando de fé cristã, porque eu não estou falando de religião de uma maneira geral, a gente está falando da religiosidade cristã. Se a gente está falando de religiosidade cristã, uma pessoa que abra a Bíblia e diga alguma coisa a respeito da Bíblia, ela tem poder. Ela está dizendo e orientando alguma coisa. Então, qual é o grande desafio? O grande desafio meu, o grande desafio seu, o grande desafio da igreja, daquele que abre o texto bíblico, não é então não abrir, então não falar, então não orientar, mas é ter cuidado de não a sua vontade, não o seu desejo, não o seu querer se sobressaia aquilo que o texto diz, mas dar às pessoas aquilo que intenciona, que entende-se que Deus esteja dando e orientando elas. E é por isso que a gente vai perceber, nesses próximos estudos, o quanto do Evangelho é diferente da religião, o quanto do Evangelho chega para as pessoas e propõe a elas libertação, liberdade, e o quanto que os esquemas religiosos propõem a essas pessoas cabresto, aprisionamento. Elas ficam prisioneiras de esquemas religiosos. O quanto que a ação do Evangelho propõe a essas pessoas vida, arrependimento, e quanto que a religião propõe a essas pessoas culpa. São lugares diferentes, são caminhos diferentes. E a gente vai ter que ter muito cuidado com relação a isso. Então a gente vai caminhar. Dito essas coisas, vamos entrar então no nosso texto e tentar entender algumas questões e depois a gente vai fazendo correlação com essas coisas que a gente está dizendo. Nosso texto apresenta alguns personagens. Então nesse texto a gente tem Jesus, os discípulos de Jesus. O texto fala de Levi, o publicano, e eu coloquei os outros textos lá para que você possa perceber que esse Levi é o mesmo Mateus que os outros textos chamam. Então, Levi e Mateus são a mesma pessoa aí nesse caso. E esse Mateus que foi discípulo de Jesus, que seguiu a Jesus, foi chamado por Jesus. Então, Jesus, os discípulos de Jesus, Levi, Mateus, o publicano, muitos publicanos e pecadores, fariseus e escribas.
ok? A gente já vem falando nos outros encontros do surgimento do farisaísmo, dos escribas. O Antônio falou também um pouquinho sobre isso nos últimos encontros, e a gente vai olhar um pouquinho mais sobre pelo menos esses dois grupos que são importantes. Então, publicanos e pecadores. Quem são eles? Quem é essa turma aí? Então, em geral, eles eram considerados pecadores, e eles eram pecadores em vista ou da profissão que eles tinham, ou da própria vida que tinham, porque era uma vida que entrava em conflito com a lei. Então, eles entravam em conflito com aquilo que dizia a lei. Então, era o caso das prostitutas, dos homens arruinados, dos publicanos, que eram colaboradores dos pagãos, e tantos outros. E entrar em conflito com a lei é como se essa pessoa estivesse dizendo que ela não deseja a vontade de Deus naquela sociedade, que ela quer viver a sua vida longe, distante, rebelde à vontade e ao querer de Deus. Estar em conflito com a lei é rejeitar a Deus, e rejeitar aquilo que Deus tem para fazer, aquilo que Deus é. Ok? Publicanos e pecadores, esse termo, ele era usado às vezes, mencionado como sinônimos no texto bíblico, em algumas vezes, em outras vezes são dois termos diferentes para designar duas categorias diferentes. E os publicanos, eles eram muito odiados, porque eles eram considerados traidores, infiéis do seu povo e de sua própria religião. Ok? Por quê? Porque eles prestavam serviço aos romanos, no caso. Então eles eram traidores do seu próprio povo, porque eles eram vendidos literalmente vendidos ao dominante e ao dominante pagão. Então era alguém que era muito mal visto dentro daquela situação. Uma outra situação é que eles cobravam impostos injustos, cobravam impostos pesados por causa dos dominantes que ali estavam, extorquiam o povo, então eles eram conhecidos como extorquistas, e eles se aproveitavam do cargo que eles tinham também para enriquecer de maneira ilícita, porque eles cobravam os impostos que o governante queria, mas eles cobravam a mais para também ficar para o seu próprio lucro, para o seu próprio bolso. Então, evidentemente, esses caras eram nocivos, eram cânceres, parasitas. Já ouviu essa palavra? Já ouviu, né? Parasitas daquela sociedade, corruptos. Tudo quanto é palavra que tem a ver com isso, que gente que recebe um cargo, que entra num uma determinada esfera, que tem poder nas mãos e usa o poder para se aproveitar daquele que não pode, daquele que sofre. Então, eram esses os publicanos, e eles eram tidos dessa maneira. Tem um pensamento dos fariseus que era impossível ao publicano se arrepender, era o pensamento deles. Porque eles diziam que se ele se convertesse, como é que ele ia reparar toda a injustiça cometida e de alguma forma fazer penitência por todos aqueles que ele lesou, por todos aqueles que ele defraudou, por todos aqueles que ele roubou. Não tinha como, porque em geral esses caras roubavam muito. Lembra da história de Zaqueu, quando Zaqueu disse que tudo que ele angariou, tudo que ele tinha, ele devolveria 5 vezes mais? Tem a ver com isso, tem a ver com essa percepção que o texto vai nos dando, ok? E aí, vamos olhar então os fariseus. Quem são os fariseus? Aí sobre os fariseus tem muita coisa, né, que a gente vai olhar aqui com calma. Então, o primeiro deles, o nome fariseu significa separado. É um nome provavelmente vindo do aramaico ou do hebraico e significa separados. E essa é a compreensão que se tem mesmo. Provavelmente foi um nome que o povo deu, porque eles se mantinham separados, se mantinham uma espécie de afastamento social para evitar contato com a impureza, se formavam como uma comunidade zelosa e santa diante de Deus, e se formou naquele período que a gente conhece como período dos Macabeus. A gente já estudou sobre isso, ok? Então, quem eram os fariseus? Era um grupo de judeus fiéis à lei, sobretudo fiéis à lei,
Então, alguém que queria a vontade de Deus, que queria viver diante da vontade de Deus, queria viver no agrado de Deus. Então você já tem dois grupos antagônicos e muito diferentes. Um grupo que rejeita, um grupo que vive a revelia da lei, os publicanos, os pecadores, e um grupo que ama a lei, um grupo que quer viver segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. São extremamente zelosos em relação à lei, sem objetivos políticos, mas unicamente impulsionados pelo zelo da lei, segundo a qual Israel não deveria viver. Viviam uma vida devota, eram religiosos e muito sérios. Você não pode acusar um fariseu, um escriba fariseu, de falta de seriedade, falta de compromisso, de falta de cuidado com a lei e com o Senhor. Eles eram devotos e muito devotos, ainda são, aqueles que ainda existem, piedosos, faziam orações e jejuns sempre com o fim de estar pagando seus pecados, purgando seus pecados, fazendo as penitências para quê? Para estar diante de Deus como eles entendiam que precisavam estar por aquilo que a lei dizia. Então sempre se preparavam para uma vida transformada e aguardavam a transformação futura que Deus traria para eles. Um pouco mais, eles tinham uma observância então escrupulosa. Escrúpulo aqui significa cuidadosa, extremamente cuidadosa, rigorosa, das prescrições de pureza cultual e do mandamento do dízimo, por exemplo, que tornou-se um dever essencial para todos os membros da comunidade farisaica. Quando eles tinham contato com algo impuro, com alguém impuro, com um cadáver, com alguma coisa que era dita como impuro, eles faziam todas as prescrições para que eles pudessem, em um determinado momento, se verem livres daquela impureza. Submetiam-se a banhos de purificação, lavagens, aguardavam às vezes determinados prazos para que pudessem ser considerados puros de novo, tinham todo cuidado. E aí você dá uma olhada lá em Marcos, no capítulo 7, está falando sobre Jesus no confronto com eles e o autor explicando todo esse cuidado que eles têm exatamente por conta dessa observância escrupulosa da lei. Eles eram escrupulosíssimos na questão do dízimo, que era a 10ª parte de tudo que se colhia e se adquiria para o sustento das tribos de Levi, que não tinham posse da terra, e para a manutenção do serviço sacrificial no templo. Então o dízimo naquela época era com essa finalidade, para o sustento da tribo de Levi, que não tinha recebido terra, não tinha recebido condição de se sustentar, e do serviço do templo. Aqueles que serviam no templo só trabalhavam com isso. Então o dízimo ele era para essa finalidade. E esses que cuidavam do dízimo, eles eram muito cuidadosos na questão de observar esse tipo de prática. Então, para ter certeza da estrita obediência à lei, os fariseus davam não somente o dízimo da colheita da sua terra, mas também de tudo que era comprado. Eles compravam algum produto e eles não sabiam se esse produto, se quem vendeu esse produto recolheu o dízimo daquele produto. Então, o que eles faziam? Para não errar, porque eles tinham muito medo de errar, eles davam dízimo daquilo que eles recebiam, mas também davam dízimo daquilo que eles compravam, para não ter nenhum tipo de falha, nenhum tipo de brecha, para não ferir o mandamento. E essa é o tamanho da devoção desse povo. Esse povo a gente precisa admirar. Esse povo a gente precisa admirar, porque é um povo extremamente devoto. Fazer um jejum voluntário 2 vezes por semana, segundas e quintas, a fim de fazer penitências e rezar pela salvação de Israel. Olha um texto comigo, em Lucas, no capítulo 18, Lucas 18, a partir do verso 9, está falando da parábola do fariseu e do publicano. Esse fariseu da parábola, ele não está só se vangloriando, a gente olha assim, ele está se vangloriando, mas ele está falando do que ele de fato faz. Ele de fato faz isso. Então,
Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. O texto já começa a apontar qual é o problema dos fariseus. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si mesmo para si mesmo desta forma. Então não era nem a Deus, era de si para si. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Isso daqui já te dá uma chave de compreensão bem interessante. Nem todo mundo que abre a boca em oração e diz, ó Senhor, ó Deus, está falando com Deus. Aqui o texto está dizendo que ele está falando de si para si. É o cúmulo do egoísmo. Ele diz, jejuo 2 vezes, quer dizer, ó Deus, dou graças que não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Então, esses homens têm práticas que são práticas contra a lei, contra Deus e contra as pessoas. São roubadores, são injustos, são adúlteros, são pecadores. E a gente também não vai louvar essas práticas, não são práticas louváveis. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem pena, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo a vocês que o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse texto já mostra o conflito que está existindo no Evangelho entre aquilo que Jesus vem apresentar e aquilo que a religiosidade de Israel vivencia. E como que o Evangelho precisa te levar para um outro lugar do que esse lugar da religiosidade. Ainda que essa religiosidade seja uma religiosidade que exista Deus, a palavra, que exista devoção, que exista seriedade, exista compromisso. Mas com todas essas marcas, ela ainda pode estar muito longe daquilo que Deus é e daquilo que Deus quer. Um pouquinho mais. O Talmud, e a gente já falou sobre o Talmud, ele transmite uma oração do 1º século depois de Cristo, obrigatória a todo judeu piedoso. Então, todo judeu piedoso no 1º século, ali depois de Cristo, então está ali dentro desse ambiente que a gente está falando. Agradeço-te, Senhor, meu Deus, porque me fizeste partícipe daqueles que se sentam na casa do ensino e não daqueles que se sentam nas esquinas das ruas. Pois eu saio cedo e eles saem cedo. Eu saio cedo para encontrar-me com as palavras da lei e eles saem cedo motivados por coisas vãs. Eu me esforço e recebo a recompensa. Eles se esforçam e não recebem recompensa. Eu corro e eles correm. Eu corro rumo à vida do mundo futuro e eles correm para a fossa da ruína. Talmud babilônico. Daí o fariseu, ele se percebe e ele resume tudo o que ele faz na sua vida, a sua experiência da vida e agradecimento a Deus, sempre distante do outro e melhor do que o outro. Ele olha para o outro, ele despreza porque o outro não é tão devoto quanto ele, tão religioso quanto ele, não busca Deus como ele busca. Por isso a recompensa dele são as bênçãos de Deus, e a recompensa dos outros é o fogo do inferno, é a fossa da ruína, como ele disse. Um pouquinho mais ainda sobre os fariseus. Há muita crítica nos evangelhos, Jesus criticando eles, que eles veneravam o túmulo dos profetas e cuidavam dos monumentos dos justos. E aí você pode ler lá em Mateus ele falando sobre isso. E aí Jesus diz que eles veneravam o túmulo dos profetas, mas os pais deles e eles matavam os profetas. Eles eram hipócritas. Isso é hipocrisia. Jesus vai falar sobre sepulcros caiados, casas muito bonitas por fora, que valorizam o exterior, mas o interior completamente apodrecido, morto. Jesus vai falar sobre isso com eles.
já mostrando para eles e para nós que uma relação com Deus que não transforme o nosso interior, uma relação com Deus que faça com que a gente fique muito mais preocupado com aquilo que é externo, com aquilo que é visível e não com aquilo que de fato nós somos, e não nos dê um coração de carne, um coração sensível, misericordioso, afetuoso. Jesus vai dizer que isso, na verdade, é a nossa ruína, é todo fracasso. Eles afastavam-se das pessoas ignorantes da lei e das que não a observavam, evitando relação com elas. Usavam a expressão veterotestamentária muito interessante, que é o povo da terra, o povinho da terra. Era uma designação desdenhosa, esse povinho que não conhece a lei, afastando-se e mantendo-se afastados desses. Inclusive, coloquei alguns textos aqui que você pode conferir essas palavras aí, essa orientação. Guardavam distância, sobretudo, dos publicanos e pecadores, consideravam-se escandaloso para um judeu piedoso se sentar à mesa com eles. Por isso, a crítica deles em relação a Jesus está se sentado com essa turma aí. Para a gente terminar aqui olhando os fariseus, 3 louvações do 2º século depois de Cristo, o fariseu piedoso dizia, e ele dizia: louvado seja aquele que não me criou pagão, louvado seja aquele que não me criou mulher. Depois a gente vai conversar sobre a mulher também e como que sofreu nessa sociedade. Louvado seja aquele que não me criou como ignorante a respeito da lei. Eles se consideravam como comunidade do autêntico Israel, e para eles não somente a lei escrita, e a gente já falou sobre isso, mas a lei oral, a tradição dos antigos, ela tem extrema força e ela acaba sendo como vontade de Deus, igual à lei escrita. Só que o que a gente viu e tá vendo é que essa tradição oral, em determinados momentos, se afastou muito da vontade de Deus. Foi para outro lugar, mas eles consideravam como uma coisa só. Cultivavam também uma forte esperança na vinda do Messias e entendiam que precisavam se preparar, cuidar da pureza e da santidade para a vinda do Messias, para gozarem, na verdade, das bênçãos que o Messias traria. Eram cuidadosos para não cometerem pecado inadvertidamente. Então eles tinham muito medo de errarem, de cometerem algum pecado. Eles adiantavam o descanso do sábado, eles adiantavam o descanso para não incorrer de errar o horário, de errar o momento e incorrer no problema de trabalhar no sábado. Então eles tinham muito escrúpulo, muito cuidado com isso. As infrações e culpas podiam ser compensadas com boas obras. E eles faziam boas obras exatamente para isso, para compensar as suas infrações, as suas culpas. Davam esmolas aos pobres, procuravam agir na oração e na ação conforme a vontade de Deus. Para o quê? Para agradar a Deus. O que me chama a atenção é exatamente isso. Todo esse rigor e todo esse cuidado para agradar a Deus. Tem um problema aí, tem um problema sério aí. A gente vai ver isso nos nossos próximos estudos. Como os escribas, assim, porque a gente está falando de fariseus e escribas dos fariseus, né? Os escribas, eles eram eruditos na conservação da tradição, na explicação e na aplicação das escrituras. Eram também chamados de sábios, professores e mestres da lei. E como a lei de Deus determinava todas as dimensões da vida, então esses mestres, eles eram aqueles que orientavam o povo a respeito da lei e da vontade de Deus em todas as relações da vida, tudo que se fazia, como se fazia e do jeito que se fazia. Eles falavam sobre como era a questão da relação homem-mulher dentro de casa, a questão do divórcio, se podia ou se não podia, a questão de você fazer um contrato, vender alguma coisa, comprar alguma coisa. Eles orientavam tudo, porque eles eram aqueles que falavam a respeito da lei. Eles eram a boca da lei, eles eram os comunicadores da lei, os intérpretes da lei. Tinham muito poder. Falavam em nome de Deus.
se eles falavam em nome de Deus para o povo, eles tinham nas mãos muito poder. Havia entre eles alguns sacerdotes, membros de famílias nobres, mas também pessoas de todas as classes do povo, comerciantes, artesãos e até convertidos, prosélitos. Quem queria ser escriba tinha que passar por estudo sólido e prolongado. E o que é interessante é que o texto vai mostrando a diferença de um grupo e de outro. Como que um grupo que deveria estar atento ao Senhor e atento à vontade de Deus se distancia dele de uma maneira tão terrível. E como que um outro grupo rejeitado, pequeno, pecador, acha espaço e se aproxima de Deus. A gente vê isso, por exemplo, o interesse dos publicanos e pecadores em alguns textos, e aí eu quero ler pelo menos alguns com vocês. Mateus 21, então, se você puder ler, porque esses textos são muito interessantes, falando sobre esse acesso que eles tinham a Jesus. Então, Mateus 21, lá no 28, Jesus vai contar uma parábola, a parábola dos dois filhos. A gente conhece essa parábola em Lucas, Então, o 28 está dizendo o seguinte: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se o primeiro, disse: filho, vá trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. É uma crítica pesada. Um texto muito bonito que nós temos em Lucas, no capítulo 15, é a parábola da moeda perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho perdido. Então, estão todas ali em Lucas 15. Jesus está falando sobre esses que ele veio buscar. E quem é a audiência de Jesus dentro desse contexto? Então, a gente vai ler no início do capítulo 15, verso 1 no capítulo 15. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores, para o ouvir, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Você vai perceber que nos evangelhos, quase todos os embates têm o interesse dos fariseus, interesse dos religiosos em se contrapor àquilo que está acontecendo e a presença do Messias no meio deles. Ele é o Messias de Deus que veio, mas eles não enxergam isso. E quem o enxerga? Quem se aproxima dele? Quem se torna atento a ele? Os publicanos, as prostitutas, as meretrizes, os pecadores. Aqueles que deveriam ser desprezados, segundo a percepção dos religiosos, são esses que se aproximam de Jesus. Isso me dá um frio na espinha. Só para você ter uma ideia. Isso me dá um frio na espinha. Porque a pergunta minha sempre é: quem sou eu nesse texto? Eu sou um desses pecadores que se percebe pecador e clama por arrependimento, ou eu sou um religioso que tem poder nas mãos e que se acha melhor do que os outros e acha que Deus está ouvindo as suas palavras? Lucas 19 é um texto lindo e você conhece. Fala sobre a conversão de Zaqueu. E Lucas 19 vai dizer: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu,
desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. E lá no verso 10, quando Zaqueu vai falar, Senhor, depois, Senhor, Zaqueu vai dizer, verso 8, por sua vez ele levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar metade dos meus bens, eu falei 5 vezes mais, metade dos meus bens aos pobres, e se roubei de alguém, vou restituir 4 vezes mais. É isso que o texto diz aqui. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. E por que ele está dizendo isso? Porque só o fariseu, só o religioso se considera filho de Abraão. Este também é filho de Abraão. E Jesus vai dizer no verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão do Cristo. Esse é o papel de Jesus. Buscar e salvar o que se havia perdido. E se esse é o papel de Jesus, esse é o papel da igreja. Não o lugar da reprovação e da moralidade, da religiosidade daqueles que estão ali em Israel detendo o poder, mas o lugar do servidor, o lugar daquele que vem buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso, eu apresento de uma maneira muito simples um contraste que a gente vê no texto entre os pecadores e os religiosos nos evangelhos. Os escribas e fariseus, sempre com a finalidade de provar a Jesus, de saber quem ele é, de pegá-lo em algum erro, de alguma forma ver algum deslize dele, perdem a oportunidade de ouvi-lo, perdem a oportunidade de compreendê-lo, perdem a oportunidade de conhecê-lo. Eles estão fechados ao ensino de Jesus, cauterizados, com o coração endurecido, esclerocardia. Eu usei essa palavra, que é uma palavra grega, que significa coração endurecido. Jesus falou quando eles estavam discutindo sobre o divórcio. Por causa da dureza do vosso coração, corações endurecidos. Gente de Deus, gente crente, gente devota, gente que tem a Bíblia na mão, gente que tem a palavra de Deus decorada no coração, coração endurecido, esclerocardíacos, foi o que eu disse. Enquanto os publicanos e pecadores, eles eram abertos ao ensino de Jesus. Corações quebrantados, buscando arrependimento. Não é para que eles permanecessem na vida que eles tinham. Não é para que eles ficassem na posição que eles estavam. Mas buscando a aceitação para a transformação, uma vida nova, renovada, diferente. Os escribas e fariseus, eles se consideram superiores uns aos outros. E quase sempre a religiosidade, a religião acaba fazendo com a gente exatamente isso, que deveria ser o contrário. Acaba nos levando a nos achar em relação aos outros melhores, superiores. Nos levando em relação aos outros, nos levando a achar em relação aos outros mais morais. Os publicanos e pecadores se viam como pequenos, como pequeninos, diante de Deus, diante dos outros. Por isso Jesus, no texto que nós lemos em Marcos, no capítulo 2, ele vai dizer, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores. Ele provavelmente cita um provérbio popular e ele dá uma dura resposta para os religiosos que ali estão. Ele se apresenta àquelas pessoas e ele diz que ele caminha no meio daquelas pessoas como um pai que as quer cuidar, como alguém que as quer salvar, não como mais um, não como alguém que está ali sem oferecer para aquelas pessoas a vida que elas precisam. Ele está no meio delas não como morto, mas como vivo no meio de mortos. E os chama para a vida e derrama neles a cura definitiva, inclusive.
E há uma crítica de Jesus aos fariseus, porque se eles se consideravam justos, como é que ele deveria estar no meio daquelas pessoas? Se eles se consideravam os salvos, se eles se consideravam superiores, como é que eles deveriam estar no meio daquela gente? Se não oferecendo para eles a misericórdia do Pai, o olhar de misericórdia e de cuidado, e não como julgadores, e não como críticos daquelas pessoas. Em Lucas inclusive acrescenta essa frase, né? Pecadores, vim chamar pecadores ao arrependimento. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Então a passagem ela deixa claro que o convite para a salvação completa e graciosa não é oferecido aos que se consideram justos, ou àqueles que se consideram dignos, mas aos que sabem que são injustos, sabem que são indignos, sabem que são pecadores, e é para eles, para os perdidos, para os pobres, para os sofredores, para os famintos, para os sedentos que Jesus veio. Eu sou um deles. Com isso, Jesus ele critica de uma maneira dura a religiosidade de Israel e ele desafia todas as expectativas e práticas da estrutura religiosa e moral de Israel. E é isso que a gente vai ver nos próximos encontros, porque a gente vai ver então embate. E é por causa desse embate que Jesus vai morrer. É por causa desse embate que ele vai morrer. E aí eu quero terminar o texto só trazendo então o desfecho muito bonito que o texto nos apresenta. Porque o texto, no final, ele nos apresenta Levi. Ele nos apresenta Mateus. E quem foi Levi? Quem foi Mateus? Mateus foi o discípulo de Jesus que escreveu o Evangelho que nós temos aqui na Bíblia e no Novo Testamento. Ele foi organizado e ele foi colocado como o primeiro livro do Novo Testamento. Nós temos aqui o livro de Mateus. Quem escreveu esse livro foi o discípulo publicano, o discípulo pecador, o discípulo indigno que foi chamado por Jesus e restaurado por Jesus para a vida que ele deveria ter. Uma testemunha daquilo que o Senhor fez, um pregador do Evangelho que leva agora a obra fundamental de compartilhar o que ele recebeu de graça. E isso que é bonito na fé cristã. E, por isso, toda caricaturização da fé que a gente vê na nossa sociedade, toda maneira de usar a fé cristã, de usar o nome de Jesus, de usar o nome de Deus para condenar o outro, para se sentir maior do que o outro, para praticar violência contra o outro, para destruir o outro, não é cristão, não é de Cristo. Ainda que seja texto aberto em grandes templos, em templos maravilhosos, em grandes plenários, por grandes pessoas. Porque se o texto ele foge da compreensão de quem Deus é, de quem Jesus é, a partir da revelação de Cristo, que ele faz de si mesmo, testemunhado por esses homens, testemunhado por aqueles que trouxeram o texto até nós, aí a gente precisa rever o nosso Evangelho. Cuidado, cuidado. As nossas igrejas, elas precisam retornar à compreensão do Evangelho. Tem muita coisa no lugar de Deus e tem muita coisa no lugar da fé cristã e a gente não vai se dando conta disso. Que você possa entregar a sua vida a Ele e compreender-se como um desses que Ele veio buscar e salvar porque você estava perdido. E semana que vem a gente conversa um pouquinho sobre Evangelho e religião, como que a gente precisa perceber que o Evangelho é de uma outra ordem, é um outro interesse, vai numa outra direção. Deus possa te abençoar. Pai bendito e amado, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, pedindo que as Tuas palavras se tornem vida nas nossas vidas e que possam alcançar todos aqueles que, como estes pecadores,
como este publicano se percebem longe, indignos, desesperançados, longe da tua graça e do teu amor, que eles possam receber a tua palavra e perceber que foi por eles que o Senhor veio. Por todos aqueles que se compreendem e que se arrependem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esse tempo. Amém e amém.